Fala galera, eu sou o Rodrigo Albano. Eu gostaria de primeiramente agradecer aos comentários e interações que tivemos no vídeo passado. Estou fazendo tudo com muito carinho e espero que vocês gostem de tudo que está por vir por aí. Hoje a gente vai falar de UV, aquilo que deixa muita gente careca e muita gente confunde como que se trabalha com essa palavrinha de duas letras que tira o sono de muita gente. Então, vamos falar de UV? Bora lá. Eu fiz uma ferramentinha aqui para poder explanar isso para vocês de forma mais tranquila. Eu espero que vocês consigam entender o que eu tenho aqui. Bom, o V nada mais é do que a costura dos objetos, né? E imagina que numa caixa a gente tem as arestas e seria como se a gente cortasse exatamente nas arestas. Ou numa camiseta que a gente tem a divisa das costuras, né? Digamos que seria como se a gente criasse essas costuras, onde fica a costura de cada modelo que a gente desenvolve. Primeiro aqui eu tenho um box, que é o primeiro teste que eu trouxe aqui. E a UV do box, né, normalmente ela abre assim, por padrão, tá? Porém, vocês costumam ver a UV no ambiente UV e o objeto no ambiente de 3D, né? Porque, na verdade, a UV não abre nosso objeto. Ela só permite a visualização de forma que você consiga pintar em cima dela, né? Como ela está planificada, é como se você planificasse tudo, colocasse um adesivo gigante e só recortasse as bordas do seu modelo nesse adesivo, né? Então o que a gente deixa conjunta, ele vai normalmente dobrar junto, mas precisa ter coerência para fazer isso. Então, o cubo, por exemplo, eu fiz esse ambiente que mostra ele se desdobrando, né? E essa área de 1 para 1 é a nossa área de UV. Ou seja, o azul é o nosso background, onde vai nossa textura, né? Aquilo que a gente pinta 512, 1024, 2048, onde está a nossa resolução. Então, se eu for pensar que eu tenho 6 faces, né? E essas faces elas estão ocupando um lugar pequeno perante o tamanho da área de azul. Tudo que é azul é área perdida de resolução. Então, o mais correto é você cortar isso de forma que ela te permita usar mais área azul e aumente o tamanho das faces para ela receber mais resolução de pintura, né? Quanto menor esse espaço que a gente está permitindo, né? Vamos supor se eu pegasse isso aqui tudo, né? E diminuísse ela aqui de escala, né? Quanto menor ela ficar, menos resolução, porque em 1024 por 1024, aqui a gente vai ter o que? 10, 20 pixels. Então, assim, é aí onde muita gente peca. Por exemplo, se eu colocar aqui a textura, é como se eu pegasse o papel, né? Colocasse em cima, o meu modelo ainda está aqui, e agora eu vou recortar a borda e dobrar de volta para virar a caixa. Quando eu faço isso, você vê, ó, as dobras vão dobrar as figuras corretas, ó, sem esticar, né? Aqui está esticado ainda, mas vai voltar ao normal. Então assim, ela dobrou sem esticar nada e está mantendo toda a coerência do que é a linha. Se eu fizer isso de forma aleatória, eu vou perdendo as juntas, né? Por exemplo, eu tenho aqui o meu outro cubo cortado de 2 em 2. Então, essa forma ele vai ocupar uma área maior dentro do azul, né? Olha lá, 2, 2 e 2. E essa área maior tem o que? Juntas aqui, entre o rosa, entre o verde e entre esse rosa mais forte. O pink, né? Então, volto. Se eu colocar textura, só respeita as dobras de cada um, né? E as juntas onde foram separadas não ficam tão perfeitas, ó. Eles não vão, né, se ajustar certinho. Então, eu posso mudar esse corte. Eu vou mostrar aqui no Blender também, só como que funciona, porque eu não entendo de Blender, mas consigo mexer umas coisinhas aqui. Então vamos lá.
você seleciona o edge que você quer. Opa, o edge. Botão direito, marque sim. Ele vai criar essa costura para você. Então, quando ele criou essa costura, é a mesma coisa do que a gente está fazendo lá no Houdini, né? Você seleciona as linhas que você quer, botão direito, marque sim. Quando você fizer isso, daí aqui eu acho que dá para selecionar tudo, aperta U, não sei se é o Smart UV, o Unwrap eu acho que não vai sustentar minhas costuras. Vamos ver se, cara... Ah não, já tá aqui, ó, com as costuras, já respeitou minhas costuras. Então beleza. Isso é no Blender, mas eu vou voltar pro Houdini. Só para mostrar que, assim, é a mesma coisa em qualquer software, né? Costura é costura de UV. Você não está abrindo o seu modelo. Você está abrindo a UV para permitir a visualização para você pintar. Então, apliquei a textura, ele já virou, né? Mostrei como que funciona, chegou aqui e grudou. Da cubo, a gente vai para uma esfera. Essa esfera eu abri com uma textura aleatória, uma textura, uma UV aleatória, ou seja, uma UV automática, tá? Então, assim, a UV automática cria todas essas costuras aleatórias. Ela vai ler da forma que ela achar melhor e vai fazer essa loucura aqui. Se eu aplicar a textura, você vai ver que nas juntas, ó, a gente perde esses detalhes, né? Perdeu esses detalhes, essa junta não fica legal. Então a gente precisa ver uma forma de cortar a esfera. Eu usei uma Quad Sphere, né? Então aqui é uma outra forma, que seriam todos os elementos que formam a face da esfera, né? Eu coloquei a costura entre eles, e se eu mostrar o V, ele vai distribuir dessa forma para mim. Aqui está uma distribuição randômica, digamos assim, automática, só para ele colocar dentro do 1 por 1 da UV. Se eu colocar a textura, ele vai fazer a mesma coisa. Aqui ele está respeitando todas as maiores faces, em todas as juntas ele vai dar diferença, né? Então daí vem aquela mesma coisa, eu vou fazer de uma forma para melhorar essas juntas aí. Isso eu estou falando de uma textura seamless, né? Se você, aqui agora, por exemplo, eu fiz 3 faces e 3 faces. Face que eu digo, né? Ilha inteira. Como eu recortei o que prende ela de se puxar para o outro lado, né? Na hora de planificar, ele entende e desdobra em 3 partes, digamos assim. Então, a hora que eu jogar lá, 3 partes de UV. Se você olhar na hora que ela se desdobrar com textura, essas juntas do meio vão dobrar junto, né? E eu tenho o desenho que vai ficar perfeito na dobra, ó. Tá dobrando. E aí ele vai se dobrar perfeito, né? A gente não tem problema com isso. Outra coisa, aí a gente tá na esfera. Agora a gente vai passar por uma parte que é um pouco complicada. Eu vi umas pessoas aí que estavam com dificuldade, principalmente nessa parte. Um amigo meu que comprou um curso até ficou com dificuldade grande, e aí eu fui ver o que estava mostrando. Por um acaso aconteceu da forma que eu abri aqui. Não é por acaso, né? É a forma que aconteceria mesmo, digamos assim. A UV ficou exatamente do jeito que ficou lá nesse local que o meu amigo estava fazendo, e eu vou mostrar aqui. Primeiro, aqui é a UV automática que eu coloquei na raposinha. Essa raposinha eu gerei no AI, e depois eu peguei e fiz a retopologia dela. Então, por favor, dê um like legal nesse vídeo, porque eu demoro trampo fazer retopologia. Eu fiz com carinho para fazer esse vídeo para vocês. Eu não sou da área de personagem, mas eu resolvi fazer só para mostrar como funciona. Então, assim, aqui no automático, ela entende mais ou menos como funciona e vai recortar aleatório aqui para mim. E se eu colocar textura, você vai ver nas juntas toda a bagunça. Mas eu queria que ficasse uma textura bonita aqui no peito dele, né?
E aqui no rosto também, ó, ele dividiu o centro da testa, né? Se eu tirar a textura aqui, vocês vão ver. Essas cores já vão mostrar que nessa diferença aqui de cor, a textura não vai se juntar. Então, assim, você tem que estudar o seu modelo, ver onde estão as dobras dele, as principais dobras que você precisa salientar, e onde você vai ter textura que vai aparecer de verdade. Então eu vou trocar aqui por essa outra V que eu comecei a abrir e fui respeitando. Inclusive eu vou mostrar até uma forma de juntar aqui para vocês verem. Então, ó, aqui eu tenho até uma... Vou modificar um pouco as cores, que tá muito... Aqui. Beleza. Então, ó, eu tenho o que eu fiz aqui em cima, que já está mais coerente, tá? Essa parte aqui, se eu abrir, vocês vão conseguir reconhecer. Essa rosa não, a rosa vai bagunçar, mas essa amarelada, o azul mais claro, o vermelho, a parte da orelha, vocês vão conseguir reconhecer. Então, ó, vamos lá, aqui. Então, esse amarelo já está aqui, ó, em cima dos olhos, tudo certinho, é reconhecível. O verdinho do focinho, vamos ver para onde que ele está. Azul, né? Ele foi lá para cima à esquerda, ó. A área do focinho aberta aqui, ó, tá vendo? Perfeito, eu só retirei o focinho, que é um azul mais claro. Eu vou até mudar o background, porque a gente tem azul. Vou colocar um background mais escuro aqui, cinza. Então, o azul mais claro tá aqui o focinho, ó. Então, se eu colocar a textura agora, vocês já vão visualizar ela desdobrar, ó. Tá certinho na cabeça. Eu fiz até a cava do olho, né? Porque normalmente a gente usa isso. Não necessariamente, não sei, para game, para low poly, eu acho que fecham de frente aqui. Eu resolvi colocar essa... Como eu disse, eu não sou de caráter, mas eu resolvi colocar a cava do olho, que a gente usa isso quando é mais high poly. Inclusive, uma coisa muito importante. Não tem subdivisão aqui. Então, se eu adicionar subdivisão depois, eu não tenho problema. A, o V vai permanecer. Eu posso adicionar quanto eu quiser de subdivisão, o modelo vai ficar lisinho. Porém, uma coisa importante é você tem que fazer a UV sem a subdivisão. Porque quanto mais subdivisão, mais polígono você vai ter para abrir e mais ele vai te confundir. Por exemplo, se eu vier nessa primeira raposa aqui... Não, a raposa ali estava automática, deixa eu ver. É nessa mesmo, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ligar ela. Ela aqui. Se eu vier nessa raposa aqui, essa parte roxa, se eu colocar a textura, tá escorrida. Por quê? Porque ela é aquela bagunça quando você olha isso de frente. A gente tem muito ponto que tem costas, né? Tem modelo atrás dele, ele tem uma pontinha e faz isso, é como um estalactite, né? Que não foi feito como pelo, foi feito como modelo. Eu vou mostrar esses pontos aqui agora. Então a gente tem essas partes aqui principalmente, ó, que vem para trás. Então, se é uma ilha só, não tem cortes, eu só retirei o braço daqui, ele vai ter problema. Inclusive, presta atenção nesses braços laranja e nesse bege aqui. Se eu abrir a UV deles, ó, eles vão subir aqui, o laranja e o bege. Esse pontinho central aqui, ó, isso aqui é o pé, a pata, e esse aqui do laranja também. O que que acontece? Eu vou exportar esse modelo até para mostrar. Qualquer coisa que eu pintar aqui vai virar um escorrido gigante. Inclusive, se eu colocar a textura aqui agora, ó, você vai ver, tem o rosto aqui. Bom, aqui, ó, tem esse cubo branco tudo aqui, passando por cima dessa parte, que teria que passar uma bolinha amarela no pé, né? E o restante. Se eu colocar a textura e desdobrar, a bolinha amarela no pé, olha a bagunça que virou. Por quê? O pé tá pequenininho na UV, então a gente tem muito pouco pixel. E quando a gente coloca uma bolinha, a gente tem as 4 faces ali dentro dessa bolinha. Acabou, esticou tudo e você não tem controle. Então é importante que você corte essa UV
de forma que ela vai abrindo para você. Então agora, ó, aqui eu tenho todos os desenhos. Por quê? Eu vim aqui no meu UV Flatten, selecionei, ó, opa, e cortei, né? Eu fiz esse contorno do peito, eu retirei esse peito daqui. Vamos dizer assim, essa parte de trás ainda com certeza tem bagunça. E se você olhar, essa parte roxa aqui que vai ficar agora, ó, tem um monte de escorrido, porque se eu abrir ela também, que é esse corpo inteiro, ó, ele dá a volta, ele não tem corte em nenhum lugar. Se eu abrir ela aqui e você olhar o corpo, ele tá uma bagunça aqui, ó. Isso aqui é o corpo. Por quê? Porque não tem divisas, não tem costura, então não tem como ficar assim. Eu vou adicionar costura, então eu vou vir aqui, vou cortar o centro aqui do corpo, vamos lá. Pode ser daqui até aqui e vou levar até aqui, ó. Vai melhorar até a parte de dentro. Adicionei um corte no centro e vou dar Enter. Quando eu fizer isso, automaticamente o corpo melhorou ali para mim. Ctrl 1, espaço G, ó. Ele melhorou até os quadradinhos aqui de leitura da UV, ó, né? E agora eu vou abrir ele. Vamos ver como que tá. Ó, olha o desenho que o corpo fez. Ele abriu no meio e separou já um monte de parte. Ainda tenho alguma sobreposição aqui, eu acho. Não, não tenho. Ele conseguiu abrir bem. Então vamos ver como ficou. Coloco a textura. Desdobro o modelo. Ó, não tem mais um arranhão no corpo, ó. Tá tudo, só com essa divisa do meio, né? Porque é onde eu separei. E aí tem as pegadinhas. Vamos lá. Esse roxo aqui, ó, tá bagunçado. Então vamos olhar a costura do roxo. Vou vir aqui. Vou cortar esse roxo no meio aqui também, ó. Vou descer até aqui. Aqui. Deixa eu ver. Vou dar Enter. Melhorou. Legal. Então, se eu abrir, vamos ver. Deixa eu tirar a cor, a textura. Vamos descobrir onde ele está. Ele é o verde. Ah, esse azul ainda está fazendo parte. Deixa eu cortar ele aleatório aqui num cantinho. Vamos lá. Vou cortar aqui. 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 Vamos lá. Aqui. Beleza, deixa eu ver. Eu acho que agora resolve. Separamos. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Quando eu abrir ele, ele vai ter que melhorar ali pra mim. Acho que ele melhorou. Vamos lá. Deixa eu ver onde ele tá. Azul claro. Acho que ele é tudo isso aqui ainda. Deixa eu ver. Ah, eu vou separar ele aqui embaixo. É isso que ele tá incomodado aqui. Então, eu vou pegar, ó. É um trabalho fino de você entender o seu modelo e ir cortando ele. Eu vou separar eles aqui, colocar aqui na divisa da perna já. Então eu fiz um corte na perna, no centro dela, de forma que ela vai abrir como se você abrisse um cilindro. Aqui atrás eu fiz outro corte. Eu separei os pés, aqui embaixo até sem tá destampado. Mas ó, tudo isso que eu fiz aqui agora, eu vou dar outro Enter. Pronto, vamos lá. Eu acho que agora separou legal. Se eu abrir de novo, ele vai
ficar mais legal ali. Deixa eu ver onde que ele tá agora. Ele é um vermelho e um rosa. O vermelho e o rosa. Achei. Esse é o rosa, esse é o vermelho. Tá bem melhor. Tá ocupando uma área legal da parte cinza ali. Posso voltar. Se eu adicionar minha textura, tá tudo já funcionando. Posso colocar subdivisão. Tem 2 subdivisão, ó. Eu fiz uma retopologia de forma que aceita a subdivisão, então tá maioria mesmo QED. Se você olhar, você enxerga todo o contorno do modelo aí, né? Então, mas vou tirar essa subdivisão agora. Vou pegar esse modelo, vou colocar Fox 3. Vou salvar como Alembic. E vou pegar o modelo que estava bagunçado. Eu acho que é esse. Com tudo arrastado, tá vendo aqui? O rabo ali também tá bagunçado, tá arrastado. E vou salvar ele como Fox 3 Dirt. Vou vir no Substance. Vou pegar a minha Fox 3. Eu gosto de pintar em 4K, mas eu vou fazer em 2K, porque senão vai ficar pesado no vídeo. Eu uso sempre vir aqui no Bake Mesh Maps. Coloco aqui na resolução de 4K, mas eu vou fazer em 2K também, porque senão vai ficar muito pesado. Eu uso esse Low Poly Mesh as High Poly Mesh e coloco Anti-Aliasing de 16 e mando um bake. Vamos acelerar esse vídeo. Bom, desse bake, vem aqui em Layer, vou até deletar esse aqui que está aqui. Beleza. Se eu pegar qualquer coisa e arrastar para cá, o Substance, ele meio que mascara essas costuras. Nesse caso, como eu arrastei algo, ele não passa exatamente procedural, mas, por exemplo, esse centro aqui que tem essa divisa, se eu pegar um brush aqui, adicionar e vir pintando, por exemplo, uma sujeira aqui que seja, vou colocar uma coisa escura só para na mão aqui, ó. Ele entende a minha costura. E se eu pedir para ver o 2D e o 3D aqui agora, quando eu pintar assim, ó, ele não importa que uma parte da textura está aqui em cima e a outra parte está aqui embaixo. Se eu passar aqui, ele entende a divisa e termina aqui na parte de UV. Termina aqui e continua aqui. Então assim, vou colocar em vermelho aqui, peraí. Então assim, ó, se eu passar aqui, né, opa, beleza, vermelho. Se eu passar aqui, ó, e fizer isso aqui, inclusive aqui na dobra, na junta aqui do corpo, do coisa, ó, ele termina num lado aqui desse lado, ó, e continua do outro. Eu posso pintar aqui, se eu passar aqui, ó, ele entende e vai pintando, ó. Mas se eu pintar aqui no 3D, ele automaticamente entende para mim onde eu comecei e onde terminou, e ele já ajusta aqui na UV. Então, se você for pintar no Substance, é meio que bem legal para você trabalhar as juntas de costura, né? Você consegue fazer muita coisa aqui e resolver. Estou pintando aleatório só para vocês verem. Porém, se eu vier aqui no Substance agora com a raposinha Dirt, que é aquela que estava com a pata pequenininha, arredondada, pegando em 2K também, tá? Não estava aproveitando o espaço da área de UV, vou fazer o mesmo bake, vou jogar 1024 para ser mais rápido. Use high como low, o low como high, vamos lá, 16, bake. Então assim, se eu usar essa raposinha, você já olha aqui no bake, que tem quadrados maiores, quadrados menores, quer dizer que a UV não está tudo na mesma proporção, e tem coisas arrastadas aqui. Por quê? Porque foram abertas daquela forma. Então, ó, aqui é o pé da raposa. Se eu vier aqui agora e pintar o pé de vermelho, vamos lá. Beleza, peguei o vermelho. Vou pegar o meu layer de paint, ó.
Olha, olha a bolinha que eu fiz aqui. Olha aqui o outro pé. Olha a bolinha que eu fiz aqui. Ó, e eu nem consigo pintar direito, ó, tem coisa sobreposta aqui, ó. E olha a bagunça que ele fez lá. Então assim, eu não tenho controle. Vira uma loucura. Se eu arrastar um pouquinho para fora, ó, eu pinto quase a perna inteira. Porém, ó, essa parte da perna aqui, onde que ela tá? Aqui, ó. É só até a canela, ó, tá vendo? Então se eu arrastar qualquer coisa aqui, ó o peito. Olha o jeito que tá a textura daqui e olha o jeito que tá a textura do queixo, que tá melhor aberta. Olha a pata, porque ela tá pequena, lá no V aberto, e a parte do ombro aqui já está em maior resolução. Então, assim, se você não cortar de forma coerente, onde, quando você visualiza os quadradinhos da UV, né, eles têm que estar tudo bonitinho, quadradinho, do mesmo tamanho, você vai cortando até eles irem se adaptando e chegar no que você precisa. Então, assim, aqui nas costas, ó, tem uma bagunça ainda, tá vendo? Ó, tudo arrastado. Vou pegar o meu layout, que é esse cara que eu tô mandando lá. Não é o layout, desculpa, é o flatten. Vou pegar ele, vou clicar, vou abrir mais as costas, ó. Vou clicar daqui até aqui. Vou separar esses caras aqui também, que tenho certeza que era uma das coisas que estava atrapalhando. E aqui eu vou separar também, ó. Separei. Esse eu tô fazendo na Dirt. Ó, já abri um pouco mais. Na Dirt mesmo, ó. Então eu vou pegar, vou abrir aqui. Vou abrir daqui. Aqui. Opa. Vou abrir tudo isso aqui. Até aqui. Aqui já tem, então eu vou chegar até ali só. Vou tirar aqui. Tá bom, até ali. Então, ó, vou dar Enter. Beleza, ó. Ele já organizou aqui pra mim. Então, se eu colocar minha textura... Olha lá, até os quadradinhos já estão mais organizados, tá vendo? Mais bonitinho. Então, se eu colocar minha textura, não tenho mais arrastado aqui, ó. Então, se eu mandar pro Substance, ele vai. Então, como que eu corrigi esse pé, como eu falei, que eu já mostrei corrigido, né? Eu vou pegar meu flatten aqui de novo, que é onde eu faço as cortes. Vou pegar aqui, ó, daqui até aqui. Cortar a borda aqui de baixo, ó. Daqui até aqui. Cortar a borda de baixo. Então, daqui até aqui também, ó. Daqui até aqui. E esse pedacinho, para ele abrir todo. Daqui até aqui. E esse pedacinho. Cortei diferente de um para o outro, mas vou deixar para vocês verem. Então vou dar Enter. Olha lá. A textura já organizou automática no pé aqui. Por quê? Porque está cortado de forma correta. O objeto consegue... Parou a distorção, tá vendo? Ó, ele abriu o pé de forma correta. Se eu pegar a minha textura, retirar ela daqui, planificar, se você olhar os pés, né? Ele tá do jeito que eu tinha feito pro outro lá. Eu não lembro a cor dele, vamos descobrir. Azul escuro, roxo claro, azul claro e rosinha. Aqui, ó. Azul escuro, roxo claro. Tá vendo? Ele tá aberto de forma perfeita. Então, não tem nada sobrepondo, não vai nada escorrer. Aqui ainda tem que arrumar, vamos descobrir o que é isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Branca. É o rabo. Eu tinha feito na outra já também. Então vou só consertar o rabo aqui para vocês verem. Vou fazer um corte daqui até aqui embaixo. Vou tirar esse cara aqui. E vou levar um corte até aqui para cima em algum lugar, deixa eu ver. Até ali, vai grudar lá, tá bom. Vou dar Enter. Pronto, já tá com duas cores o rabo. Se eu visualizar minha textura, já tá os quadradinhos perfeitos. Olha lá, não tem mais nada escorrido no rabo. Então, assim,
Exportando correto, mandando para o Substance e cortando direito, você resolve sua vida com as UVs e nunca mais você vai ter problema, tenho certeza. E aí, assim, essa ferramenta foi só para mostrar mais ou menos, se eu tirasse de verdade a pele da UV, né, e planificasse, é isso que acontece, né? Se eu tirar a textura aqui, é isso que acontece. Como se a gente colocasse ela aberta todinha em cima da mesa. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe aí seus comentários, suas dúvidas. Espero vocês na comunidade do Discord, que está começando a ficar bem legal. Eu sorteei uma mentoria lá esse mês que eu prometi para quando completasse 100 pessoas e a gente já está com 200. Então, assim, se você quer um dia estudar comigo, também vai ter sorteio novo de mentoria por lá. O link está aqui na descrição, também está na bio. E até o próximo vídeo. Obrigado e valeu!